A instalação de uma cobertura Renolith Tecnoimac em sua casa é uma operação simples que requer apenas um pouco de atenção e os seguintes equipamentos: uma escada, 1 metro, luvas, óculos de sol, uma broca de chave de fenda, uma rebarbadora, um marcador, adesivo tipo Polymcol, fixações Ecolfix com parafusos, placas Renolith, cumeira multiuso, terminal de cume versátil. Começamos medindo o comprimento do campo, começando da linha do cume até o beiral, e a largura de um lado para o outro. Uma vez obtido o comprimento, teremos que cortar as placas para um comprimento igual ao comprimento do campo, mais 5 centímetros, para permitir a borda da tábua do telhado. Marcamos o comprimento necessário nas duas extremidades da placa e, com a ajuda de uma régua, um fio puxado ou com uma prancha, marcamos a altura de corte nas ondas. Mantendo firmemente o moedor ou a serra de vai-vém com lâmina de metal, cortamos a placa seguindo a linha traçada com o marcador. Se a espessura da prancha superior da casa de madeira for inferior a 4 centímetros, pois não é suficiente para segurar os parafusos, teremos de instalar tiras de madeira com seção de pelo menos 40 milímetros, com uma distância máxima de 70 centímetros. Antes de montar as placas, procederemos à sua perfuração nos pontos de fixação com a broca de 10 milímetros, tentando manter a broca o mais perpendicular possível à superfície da placa. O furo deve ser mais largo que a haste do parafuso, para permitir a expansão térmica das placas. As placas devem ser fixadas de acordo com um esquema preciso. Teremos de fazer uma primeira linha de orifícios no topo das ondas, alternando um sim e um não para fixação no lado inferior da placa, marcando a referência para o orifício a cerca de 10 centímetros da borda inferior ou em correspondência com o centro da faixa. As filas adicionais de furos devem corresponder às tiras montadas no telhado. Portanto, marcaremos a mesma distância central das tiras nas ondas a serem perfuradas. E assim, por diante, para cada linha de fixação necessária, marcando alternadamente uma onda e 3 não. Portanto, perfuraremos a primeira, a quinta, a nona e a última onda, aquela que será superada. Enquanto isso, prepararemos as fixações inserindo o parafuso apropriado no Ecolfix e verificando se a arruela de metal está inserida corretamente em sua sede. Em seguida, colocaremos a primeira placa com os furos em correspondência com as tiras e com o lado marcado pela estampa voltada para o exterior do telhado. Segurando a placa com firmeza, realizamos a primeira fixação aparafusando o parafuso até a fixação ficar firme e sem que a borracha Ecolfix seja deformada. No caso, apenas afrouxe um pouco, invertendo o sentido de rotação da chave de fenda. Ainda segurando a placa no lugar, procedemos a corrigir todos os pontos fornecidos da mesma maneira, exceto os da última onda, que serão superados e depois fixados junto com a próxima placa. Em seguida, passamos a posicionar a segunda placa, superando a onda final da placa já fixa com a primeira onda, marcada como Renolith. Verificando os alinhamentos com as tiras, com a borda inferior da prancha e com os orifícios de fixação na onda superada, também fixamos a segunda placa da mesma maneira, e assim por diante até a última placa inteira, que pode ser instalada sem aparar. Para concluir o arremesso, provavelmente será necessário cortar a última placa verticalmente. Em seguida, medimos a distância entre a borda da prancha e o canal plano antes da onda, a ser superada pela última placa instalada, e marcamos a medida na placa a ser aparada. Com a ajuda de uma linha ou mesa, traçamos a linha de corte e procedemos a aparar a placa com a rebarbadora. Os furos na última placa serão iguais aos das placas anteriores.
Em seguida, prosseguimos com a montagem da placa parada para concluir o arremesso exatamente como fizemos nas placas anteriores. Montaremos o passo oposto da mesma maneira e, uma vez concluído, passaremos a montar os cumes. As cristas se sobrepõem a aproximadamente 30 centímetros. Então, depois de medir o comprimento total necessário, procederemos ao corte de uma crista no tamanho, a fim de adaptá-la ao comprimento necessário. Em seguida, procedemos a perfurar as cumeiras na parte superior, sempre com a broca de 10 milímetros e marcando os pontos de perfuração a uma distância de cerca de 30 a 40 centímetros um do outro, deixando cerca de 10 centímetros entre a borda da crista e o primeiro buraco. Enquanto isso, preparamos os ecoflixes, inserindo os parafusos mais longos. Em seguida, posicionamos a primeira cumeira entre os dois arremessos e prosseguimos com sua fixação, apertando os parafusos Ecofix, exatamente como fizemos com as placas. Para fechar o trabalho, uma vez fixada a última cumeira, basta montar o terminal da cumeira, que teremos de colar nas extremidades livres das cristas, graças a uma rosca de Polyncol.